Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Quero deixar uma palavra de meditação para a sua vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1, que fala assim. Certa mulher das mulheres dos discípulos do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que ele temia ao Senhor. E chegando os credor para levar os meus 2 filhos para lhe ser escravo. Vimos aqui que esta mulher estava passando por um momento de dificuldade na sua vida, por um momento de provação na sua vida, a qual o seu esposo havia morrido e havia deixado uma dívida para aquela mulher. Mas ela não tinha condições de pagar aquela dívida. E o credor veio para buscar os seus 2 filhos para ser escravo em troca daquela dívida. Então aquela mulher ela se encontrava uma provação, numa dificuldade, a qual ela procurava uma saída. Ou seja, ela não ficou de braço cruzado. A primeira lição que eu aprendo é que ela não ficou de braço cruzado, porque o credor, ele não veio buscar sua casa, ele não veio buscar seus móveis, não. O credor, ele queria levar o seu bem maior, que eram os seus 2 filhos. Porque Salmo 27, verso 3, fala que filhos são herança do Senhor. Então, o credor, ele quer levar os nossos filhos. O inimigo das nossas almas quer levar os nossos filhos para quê? Para ser escravo do pecado, para viver na escravidão do pecado. Mas nós não devemos ficar conformados, não. Nós devemos procurar a pessoa certa. Ela procurou o homem de Deus. Hoje nós devemos procurar o Senhor. Dobrar o nosso joelho com oração, súplica e jejum e clamar ao Senhor em prol dos nossos filhos, para que o Senhor venha entrar com providência e fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós não venhamos abrir mão dos nossos filhos, pois aquela mulher não abriu mão dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O marido dela era temente, ele era servo, ele servia ao Senhor, ele era fiel. Mateus 25, versículo 21 fala: servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, então vou colocar no muito. Aquele que é fiel ao Senhor, o Senhor honra ele. Provérbio 28 e versículo 20 fala: o homem fiel transbordará de bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A bênção, ela vem sobre nós através de nós ser fiel a Cristo. Quando nós somos fiel, as bênçãos ela nos acompanham. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O homem fiel transborda de bênção. Ele era fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era temente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Provérbios capítulo 9, verso 10 fala que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher estava com aquela dívida e prestes a perder sua família. Como eu falei, ela não abriu mão e procurou o homem de Deus em prol de uma solução. E aí ela conta seu problema para ele. E ele pergunta para ela: o que eu posso fazer? Depois, o que eu hei de fazer? Ou seja, depois ele pergunta: o que você tem em casa? Ela diz que não tem nada. Depois ela se lembra que tem uma botija de azeite. E ele fala para ela ir para casa, mandar pedir vasos, muito e não pouco, para todos os seus vizinhos. E depois entrar, fechar a porta sobre ela e sobre os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira lição que eu aprendo é que ela não abre mão da sua família. Ela não abre mão da sua herança, que é os seus 2 filhos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E procure a pessoa certa. Segunda lição é que ela tinha comunhão com seus vizinhos. E ela sai, pede para que os seus filhos vá pedir vaso. Interessante que Deus muitas vezes manda nós fazer algo que para nós parece loucura, mas não é. Quando Deus manda, ele se responsabiliza e ele sabe o que está fazendo. Talvez aquela vizinhança tenha visto o credor batendo na sua porta todos os dias, cobrando aquela dívida. Então, as vizinhas, os vizinhos, sabiam que ela devia. E agora vê os seus filhos pedindo vaso emprestado. Mas vaso emprestado para colocar o quê? Se a mulher está com dívida, se estão batendo na sua porta, cobrando dinheiro.
e ela não tem para pagar. E como que ela quer vaso para pôr o quê? Quando Deus te pede para fazer uma coisa, mesmo que você acha loucura, faça porque Ele se responsabiliza. Ela não indagou, ela não perguntou para o profeta por que ela deveria fazer isso, não. Ela obedeceu. A palavra do Senhor fala que obedecer é melhor do que sacrificar. Ela obedeceu ao Senhor, saindo dali, pediu para que seus filhos fossem nas casas dos vizinhos, pedir vaso. Muitos vasos e tudo vazio. Talvez o vizinho não entendesse para que ela queria aqueles vasos, se ela estava passando por provação, se ela não tinha dinheiro para pagar a dívida, o que é que ela ia pôr naquele vaso? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Isaías 41 e verso 11 fala: vergonhado e confundido ficarão todos que se irritarem contra mim. Ou seja, Deus não deixa o crente que é fiel envergonhado. Se você é fiel, Deus não vai te deixar envergonhado. Por certo que Ele vai entrar com providência na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez os vizinhos estejam se pensando, a Bíblia não diz, mas penso eu, para que ela quer aquele vaso? Eu estou vendo ela sendo cobrada todos os dias na sua casa, não tem dinheiro para pagar a dívida. Como que ela vai encher de azeite? Porque vaso servia para colocar azeite, servia para colocar água, servia para colocar leite. Mas o que que ela ia colocar se ela estava passando por provação? Ela não indaga, não pergunta, manda seus filhos pedir vaso emprestado, não pouco, mas muito. E assim ele faz, pede para todo seu vizinho. Louvado seja o nome do Senhor, e eles trazem o vaso, não pouco, mas muito, e tudo vazio, porque quando Deus manda, Ele se responsabiliza. E assim ela entra na sua casa, fecha a porta. Mateus 6:6 fala: quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a tua porta, ora o teu Pai secreto, que Ele o virá e te recompensará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez no quarto não tenha multidão, mas no quarto tem milagre. Talvez no quarto não tenha púlpito, mas no quarto tem milagre. Talvez no quarto não tenha aplauso, mas no quarto tem milagre. Talvez no quarto não tenha elogio, mas tem milagre. Talvez no quarto não tem amigo, mas tem milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando ela fecha a porta, a Bíblia diz que ela deita o azeite. E quando ela deita o azeite, interessante que vai enchendo. Ela colocando a parte, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E quando acaba todos os vasos, o azeite para. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E interessante que ela estava dentro de casa, estava de porta fechada. O povo que estava fora sabia que ela tinha uma dívida, sabia que ela não podia pagar, sabia que os credores queriam levar seus filhos, mas agora ela está dentro de casa, está rica. Agora ela está dentro de casa, está milionária. Agora ela está dentro de casa, está abençoada. Agora ela está dentro de casa e tem abundância de alimento. Agora ela está dentro de casa e tem solução para o seu problema. Agora ela está dentro de casa e tem a resposta do seu problema. Agora ela está dentro de casa e ela já sabe o que vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ela abre a porta e quando ela sai, ela já sai abençoada para a glória de Deus. Ninguém que está fora está sabendo que ela foi abençoada, mas ela está abençoada. Quem está fora pode estar pensando, ela ainda está com a dívida, mas ela já estava com dinheiro em suas mãos. Quem está fora pode estar pensando, pobrezinha, perdeu o marido, vai perder os filhos. Mas eu disse, Deus não deixa os seus filhos envergonhados. Ela está com a solução do seu problema. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quem está fora está pensando, agora, quem sabe, a qualquer momento, ela pode perder seus 2 filhos, pois já perdeu o marido. A qualquer momento, eles vão voltar e vão levar os seus 2 filhos. Mas ela que está dentro, já está com a resposta do Senhor. Ela que está dentro, já está com a vitória nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E novamente, ela vai à procura do homem de Deus. Primeiro, quando ela não tinha nada, ela procurou para a solução do seu problema. Agora ela está rica
e ela procura o homem de Deus. O que eu aprendo com isso? Nós não devemos só procurar o Senhor quando nós estamos na prova, na tribulação. Não. Nós devemos procurar o Senhor quando nós estamos na prova, quando nós estamos na tribulação, mas também quando nós estamos com a bênção na mão, mas também quando nós estamos na bonança, mas também quando nós estamos no emprego bom, mas também quando nós estamos transbordando de bênção. Nós devemos procurar o Senhor na bonança, ou na alegria, ou na tristeza, ou na provação. Seja qual for o momento de tribulação, de alegria, ou de provação, ou de bênção, ou seja, todos os momentos da nossa vida, nós devemos procurar o Senhor para saber como nós devemos agir, o que nós devemos fazer no dia a dia da nossa vida. Porque a vontade do Senhor é perfeita e agradável. Romanos capítulo 12 e versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ela procura o homem de Deus novamente e fala para ele o que aconteceu. Que um milagre aconteceu. E ele dá outra orientação para ela. Ela fala, agora você paga todas as suas dívidas e vive do resto. Ou seja, ela pagou todas as suas dívidas e viveu do resto. Viveu na bonança com o que ela tinha. Virou uma empresária vendedora de azeite. Louvado seja, que na época tinha muito valor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E envergonhado e confundido ficou o inimigo das nossas almas. Para a glória do Senhor e para a alegria dela, ela saiu vitoriosa. Para a glória do Senhor e para a minha alegria e para a sua alegria, nós vamos sair vitorioso. Sabe por quê? Deus é Deus de providência e Ele irá entrar com providência na minha vida e na sua vida. E nós iremos cantar junto o hino da vitória, porque só o Senhor é Deus e só Deus é o Senhor. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena ser fiel. Fique com esta palavra. Estarei orando por você. Soberano e eterno Deus, Pai celestial, Deus maravilhoso, Senhor da glória, agora eu te louvo e te agradeço por esta palavra. Meu Deus, abençoa cada família, Deus, que se encontra na face da terra. Meu Deus, entra, Senhor amado, no meio da família, salva, liberta, faz coisas lindas e maravilhosas. Assim eu te louvo e te agradeço, Jesus. Amém.